Olá, seja bem-vindo ao canal, Cris aqui. No vídeo de hoje vamos falar sobre vasectomia. Será que essa é a melhor forma de evitar filhos? Ou então, se você quiser fazer um planejamento familiar, será que esse é um caminho que você deve levar? Não ter filhos permanentemente? Quais são os prós e contras? E a cirurgia, como que é? Se eu fosse você, eu ficaria até o final do vídeo. Então aproveita, compartilha, dá um like, comenta quais são as suas opiniões sobre esse assunto. Se ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita e dá uma força aí pra gente. Então vamos lá, vasectomia é importante? Sabemos que para ter uma família estável, temos que fazer um planejamento familiar. E isso começa bem antes de a gente se casar, a gente já conhece o nosso parceiro, a gente vai conversando, que a gente planeja para o futuro, o número de filhos, aí tem que ver também nossa situação de saúde, como que é, se dá para educar filhos, quantos filhos vamos ter e quais são os métodos que a gente vai usar para evitar filhos, para não vir um em cima do outro, sem respeitar o tempo de descanso, para restaurar tudo, porque precisa descansar também, né? E também a gente precisa planejar para ver financeiramente quanto que a gente vai poder cuidar. E quando a gente já decidiu e já tem o número de filhos que a gente quer, que a gente consegue dar conta do recado, como fazer então para evitar filhos? Muitas vezes esse encargo fica em cima da mulher, na maioria das vezes. Tem que ir atrás de contraceptivos, DIU, são as pílulas, são uma variedade, as injeções de 5 anos. Só que, se a gente for ver bem, é um monte de hormônio no corpo da mulher que acaba deixando ela mais vulnerável. Então, a gente acaba sofrendo um pouquinho, porque esses hormônios, em tanta quantidade para muito tempo, a gente já sem esses remédios, nosso ciclo já é de uma montanha russa de emoções diferentes durante o mês. Imagina injetando um monte de hormônios. Aí é que a gente... E alguns até podem causar problemas cardíacos. Aí traz um monte de problemas. E quando a gente vai ver uma solução mais permanente, o que as pessoas mais pensam é na mulher fazer laqueadura. E para o homem, o que é mais indicado geralmente é a camisinha, para não ter filhos. Mas, e para a mulher, quando é permanente, se diz a laqueadura. O que é laqueadura? Eles preferem fazer durante a cesárea, né? Já que já vai estar tudo lá exposto. E quando não é durante a cesárea, é praticamente uma cesárea que você vai fazer. Vai abrir o útero, vai abrir as camadas, vai ser mais evasivo do que quando é apenas uma vasectomia para o homem, e é uma cirurgia bem simples. E se a gente for colocar na balança, uma mulher consegue no máximo ter 2 filhos num ano. Quantos que um homem consegue ter? Se ele for um homem assim, bem levado mesmo, desculpa, e se relaciona com várias mulheres, ele é capaz de engravidar num dia 20, se ele quiser. Então, se a gente for ver bem, quem precisa mesmo de algo para não ter filhos seria mais o homem. E é nisso que entra a vasectomia. Tem um monte de gente com medo, pensando que, será que depois eu não vou mais ser viril? Será que depois eu não vou conseguir ter ereção? Não vou conseguir fazer minha performance de homem? Muito pelo contrário. Quando a gente vê os resultados, de acordo com pesquisa, mostrou que de 15% a 20% dos homens que realizaram essa cirurgia mostraram, né, que depois da cirurgia a sua performance foi bem melhor, o desejo sexual foi mais apurado. Por quê? Porque tirou aquele peso do medo, vai que minha parceira engravida. Então, como você está mais tranquilo, você consegue aproveitar mais o momento, consegue se divertir mais, porque não tem a preocupação, não vou fazer crianças, não é mesmo? Então, essa é uma dica de se pensar. Então, as vantagens da vasectomia pode ser a eficácia, tem 99,9% de eficácia. Ou seja, o perigo da vasectomia é que durante o início, né, nas primeiras semanas, tem que evitar, porque pode estar lá o esperma, pode ainda ter o fluxo do espermatozoide no sêmen, então tem que tirar tudo durante os primeiros 3 meses. Depois de sair tudo, que fecha só o canal, né, para impedir que o espermatozoide passe. Então, depois disso,
quando ele não é fertilizado com espermatozoide, a pessoa já está livre, mas isso vai ficando lá na corrente durante os primeiros meses, porque ela é aquela raspinha. Então tem que esperar sair tudo, pelo menos 3 meses, e aí você está livre. Pode acontecer alguns acidentes, né? Mas são raros, muito raros. E como qualquer cirurgia, é uma cirurgia simples, é prático, 20 minutinhos, e a pessoa se recupera rápido, já pode fazer suas atividades em pouquíssimos dias, 2, 3 dias já pode ir, mas tem que respeitar o tempo de repouso. Não vai sair carregando peso por aí, não vai sair subindo parede entendeu? Construindo uma casa, aí a gente pega mais leve, tem que respeitar o tempo, porque é cirurgia. A anestesia é local, você não vai ter que ficar knocked out, não vai ficar lá deitadinho para sempre, entendeu? Então, além desses benefícios, ele é permanente, mas com certeza tem alguns que se depois, com o tempo, você decidirá, eu quero mais filhos, é possível. Na maioria dos casos, consegue reverter, mas o problema é que quanto mais tempo você tem de vasectomia, é mais, assim, difícil de retroceder. Mas é possível, não é impossível, é possível. Só que, claro, vai ter algumas dificuldades para voltar ao normal e às vezes pode acontecer de não voltar mais. Então, pro contra, é basicamente isso. Se algum dia no futuro eu quiser filhos, como que eu vou fazer? Tem a possibilidade, não é impossível, mas pode ter algumas complicações. Mas o pró é que é confiável, você não vai ter filho mesmo durante o período em que você está lá. Tem a liberdade sexual, que você pode estar curtindo mais, sem pensar em nenhum perigo. É mais econômico do que qualquer outro método contraceptivo, como a pílula, como a camisinha, é bem mais econômico e, em alguns casos, pode ser reversível. Mas como eu falei, se no futuro você pensa em ter alguns filhos, então, e o efeito é praticamente que imediato. Você fez a cirurgia, vai passar uns tempinhos lá de repouso e tem que tomar cuidado só nos primeiros 3 meses e depois a gente, como se fala mesmo no país, abre água. Então, tem a liberdade sexual. E alguns homens podem ter alguns problemas emocionais, pensando que, como eu já falei, será que não vai dar impotência? Será que eu vou ter uma performance adequada? Não afeta a masculinidade, a virilidade do homem, a produção dos hormônios masculinos, a testosterona, nada disso afeta. Você só não vai reproduzir. E convenhamos, se você é um homem e você é sexualmente ativo e você não quer ter mais filhos, esse é um ótimo método contraceptivo. E se você é uma pessoa também que não é melhor fazer uma vasectomia do que ter um monte de filhos e depois não querer cuidar e depois ter problema com pensão e depois ainda que dá um monte de mães solteiras cuidando de filhos. Se você quiser se divertir, levar a sua vida assim, é melhor fazer vasectomia do que ter um monte de inocentezinhos que depois vão ficar à mercê de quem para cuidar. Então é uma responsabilidade nossa, é ter um entendimento melhor, pensar dessa forma, o quê? Ter um planejamento bem que você quer para o futuro, porque toda ação tem reação. Se você fizer um filho, tem que cuidar até o final. Então pensa bem, pensa com carinho, pensa na sua esposa também, o quanto de hormônios, o tanto de coisas assim que não são saudáveis para a saúde dela, que pode dar um ataque cardíaco a qualquer hora. Então, cuida também dela quando você pensa, é eu e ela, então vamos se cuidar, vamos pensar um no outro e amar de verdade. Então, espero que esse vídeo possa ter sido de ajuda para você, tenha dado informações relevantes. Então, compartilha, comenta o que você achou, para a gente dar uma lida depois. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!